Olá, queridos estudantes da Mandes Online, professor Sano Massarani, e vamos nesta aula falar sobre raça e etnicidade na sociologia, né? Conceitos importantíssimos que a gente precisa estudar com certa profundidade. Vamos lá. Que que, qual a definição, pessoal, mais clássica de raça? É um tipo de classificação que se refere a atributos baseados em características genéticas, de aparência física, principalmente a cor da pele. Então, no conceito de raça, um grande destaque para a cor da pele do indivíduo, tá? Algumas características genéticas e a cor da pele. Temos aí uma série de problemáticas, pessoal, com o conceito de raça. O conceito de raça ele vai ser construído basicamente no século XIX. É um conceito muito recente, ok? E passa a ser usado como uma forma de discriminação, principalmente envolvendo minorias sociais, como a população negra e a população indígena, nesse caso, a população indígena da América. Mas vamos ter também tá, a população asiática sofrendo bastante com a utilização desse conceito de raça. E lembrando, minorias sociais não significam que são poucas pessoas, né? Geralmente as minorias sociais são grupos, né, até podem compor a maioria da população, porém que não têm muita força política e geralmente procuram obter os direitos básicos de determinada sociedade, tá? Direitos de cidadania. O conceito de raça, pessoal, tem problemas sérios. A noção de que a raça é imutável e puramente biológica é muito questionada nos dias atuais, sendo hoje vista por muitos como um conceito cultural, que varia de acordo com cada sociedade. Por exemplo, eu aqui no Brasil seria classificado como branco, mas quando vou para os Estados Unidos, Europa, por exemplo, eu sou classificado como latino, ou seja, não sou classificado como um branco. O branco para o norte-americano é um outro tipo de aparência física, mesma coisa com o branco para o europeu. Ou seja, entre aspas, eu seria um mutante, porque minha raça acabou mudando. Ou seja, o que isso nos diz? Que o conceito de raça ele é cultural. Cada sociedade vai classificar determinados grupos, tá, de forma diferente, ok? Então, o conceito de raça é um conceito cultural, não é um conceito puramente biológico nem imutável. Nos últimos anos tem sido muito mais usado o conceito de etnia. O que é uma etnia? É um grupo que compartilha uma identidade cultural comum, diferenciando-se de outros grupos. Então, por exemplo, quando vamos falar dos indígenas da América, a gente fala dos índios de forma geral, né? Isso é um reducionismo enorme, porque existem centenas e milhares de grupos diferentes, né, com aparências diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, dentro dos indígenas da América. Mesma coisa com os negros africanos. Né? A África é gigantesca, a população africana é muito diversa, existem ali milhares de etnias distintas, com aparências físicas distintas, com cultura distinta, língua distinta. Então, etnia é um termo, né, que nos dias de hoje é muito mais abrangente, em oposição ao conceito de raça, que é muito defasado, e é um conceito que é utilizado de uma forma geralmente muito ofensiva e pejorativa, que leva ao racismo. E aí vamos definir, então, em termos mais acadêmicos, o que seria o racismo. É o preconceito e discriminação social baseados no conceito de raça. Carrega juízos de valor e estereótipos relacionados à inteligência, moral, capacidade, entre outros. Muitas vezes se interliga com o preconceito étnico e a xenofobia. A xenofobia sendo aí, por exemplo, a aversão a quem vem de fora, ao estrangeiro. Tá? Então, pessoal, o racismo ele vai determinar que alguns grupos classificados, né, de forma racial são grupos inferiores, outros grupos seriam superiores. O que vai acontecer na história moderna, na história contemporânea? O europeu branco industrializado vai ser considerado a raça superior. Ele vai utilizar muito dessa justificativa, por exemplo, para a partilha da África e da Ásia. E isso vai se desdobrar também para vários outros continentes, inclusive o próprio continente americano, né, onde às vezes o grupo branco descendente do europeu, né, vai se colocar numa posição de superioridade em relação aos negros que vieram da África e aos habitantes nativos, inclusive, ok?
E geralmente nós temos estereótipos relacionados à questão racial. É muito comum a gente ouvir falar no Brasil que o índio é preguiçoso, ou seja, o índio não gosta de trabalhar. E aí você tem a chegada, por exemplo, dos portugueses aqui, onde o índio tinha todo um sistema de valores, um sistema econômico próprio. E aí o português quer impor determinado tipo de produção ao índio, e aí vai utilizar o argumento de que ele não quer trabalhar, que é preguiçoso. É muito comum também na história clássica do Brasil o argumento de que o negro o negro é acostumado à escravidão, já era escravizado na África, então ele pode ser escravizado aqui, por isso o bom escravo é o escravo negro. Então são juízos de valor, são estereótipos, são formas de perpetuar o domínio de um grupo sobre outro. Então a gente tem que ficar, num estudo sociológico, muito atento a isso, ok? Bem, vamos falar um pouco agora dos Estados Unidos e a questão étnica nos Estados Unidos, que é um assunto muito comum nas provas de vestibular aqui no Brasil, na prova do Enem também. Nós temos aí uma foto, com dois dos principais líderes do movimento negro, nos Estados Unidos, o Martin Luther King Jr., tá, meio que no centro, e nós temos aí, aqui o Martin Luther King, o Malcolm X. Vamos falar um pouquinho deles, um pouquinho do movimento dos direitos civis, a luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. É importante que vocês também assistam às aulas de história, sobre a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, a Guerra de Secessão, que dá também uma base para a gente entender o que acontece e o que aconteceu nos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos, pessoal, ocorrida em 1776, não acabou com a escravidão, que continuou prevalente, no sul do país. Ou seja, nós vamos ter, já desde o início da colonização das 13 colônias, dividido basicamente em norte e sul, o norte com maior foco na mão de obra livre e o sul com a mão de obra escrava negra. E a independência, para evitar a fragmentação do país, vai manter a escravidão. A escravidão, apesar da independência dos Estados Unidos, defender a igualdade perante a lei. O negro, o escravo, não vai ser considerado um cidadão. E nós vamos ter a abolição da escravatura em 1865, na Guerra Civil, a Guerra de Secessão. Vamos lá. Apesar da abolição da escravatura ocorrer em 1865, no contexto da Guerra de Secessão, os negros norte-americanos vão continuar segregados e com direitos limitados, das leis de Jim Crow, não podendo frequentar diversos ambientes e instituições. Então, mesmo após a abolição da escravatura, a cidadania para os negros vai ser muito limitada. Ok? Nós vamos ter, por exemplo, banheiros separados, sala de espera separada, as escolas são segregadas, negros não podem frequentar determinadas escolas, determinados espaços, são obrigados a sentar na parte de trás dos ônibus. Então não vamos ter aí, com o fim da escravidão nos Estados Unidos, uma igualdade de direitos civis, ok? Em 1955, a ativista Rosa Parks é presa ao se recusar a ceder lugar para um homem branco no ônibus na cidade de Montgomery, insuflando o movimento pela igualdade dos direitos civis, liderado pelo pastor Martin Luther King Jr. A Rosa Parks também é uma ativista muito importante, tá, para a história dos Estados Unidos e a história do movimento negro. Então ela vai ser presa porque ela se recusa a se levantar. Acabamos de comentar que nos Estados Unidos os negros eram obrigados a ficar, no fundo dos ônibus e ceder lugar também para os brancos, caso não houvesse lugar no ônibus. E isso gera toda uma passeata, diversos movimentos liderados pelo Martin Luther King, que alcança, tem um alcance mundial, o alcance vai até além dos Estados Unidos. O Martin Luther King, pessoal, ele era um pacifista, ele defendia então uma convivência harmônica e, de certa forma, até uma convivência junta entre brancos e negros. Então, enquanto Martin Luther King defendia protestos pacíficos, Malcolm X, pertencente ao grupo dos muçulmanos negros, advogava uma resistência mais combativa e de isolamento. Então havia um grupo muito forte nos Estados Unidos na década de 60, 70, dos muçulmanos negros, que vão defender, por exemplo, uma resposta violenta a ataques violentos, e também o isolamento. Ou seja, os brancos devem viver separados dos negros. Então vamos viver isolados, queremos nossos direitos, mas queremos também viver isolados. E o Malcolm X era um dos principais nomes do movimento dos muçulmanos negros. Interessante, pessoal, aí em 1964
é aprovado o Civil Rights, né, o Ato de Direitos Civis, banindo a discriminação de negros em lugares públicos, emprego, educação e instituições. Tá? Tanto o Martin Luther King quanto o Malcolm X vão morrer assassinados. O Malcolm X ele vai mudar de opinião um pouco antes de ser assassinado, muda bastante. Ele é muçulmano, ele vai fazer então a peregrinação a Meca, a viagem para a Arábia Saudita, o ritual do Hajj, né, onde o muçulmano, tendo condições, uma vez na vida, pelo menos, ele deve fazer essa peregrinação. E chegando em Meca, o Malcolm X, ele vê pessoas de todos os lugares do mundo, as pessoas todas juntas, misturadas, e aí ele vai, então, mudar de opinião, isso está nas cartas dele, nos textos, ele muda de opinião em relação a essa questão de isolamento, ele vai ficando, de certa forma, bem menos radical, ok? Bem, só que mesmo após o Civil Rights Act, né, as leis dos direitos civis para os negros, a discriminação racial nos Estados Unidos continua intensa até os dias de hoje, envolvendo, por exemplo, desigualdade de renda, de oportunidades e também na violência policial. Isso propicia a existência de movimentos sociais como Vidas Negras Importam, né, o Black Lives Matter. Então a situação nos Estados Unidos em termos raciais continua ainda muito tensa, ainda temos muitos problemas, não somente no sul, né, mas também temos problemas no norte dos Estados Unidos. E eu acredito que a gente tem agora uma boa base para entender, tá? Junto com as aulas, né, de colonização dos Estados Unidos, independência dos Estados Unidos, né, guerra de secessão, Estados Unidos no século XIX, a gente tem uma boa base para analisar os acontecimentos contemporâneos, tá, nos Estados Unidos. E agora vamos falar um pouco, então, da questão racial, questão étnica no Brasil, pessoal, também fundamental para as provas. E aqui eu separei para a gente uma charge publicada na revista Dom Quixote, 1925, que mostra um pouco o tipo de racismo existente no Brasil, né, o racismo estrutural que a gente vai definir. Seu Joaquim, vou me fantasiar esse ano que o senhor não vai me reconhecer. A moça negra falando para o seu Joaquim. Rapariga, a mim não enganas, eu te reconheceria a uma légua de distância. Mas como? Pelo cheiro. Né? Ou seja, é uma piada aceitável na década de 20, aceitável para a população, né, branca, muito provavelmente, extremamente ofensiva para a população negra, mas que era largamente aceitável, uma piada que saía nas revistas, nos jornais, isso era comum, né, músicas, piadas, de certa forma, humilhando a população negra, como se fosse uma coisa assim, engraçadinha, nada demais, nada sério. Né? E o racismo no Brasil ele vai adquirir muito esse tom, né? Esse tom estrutural que a gente vai analisar. Bem, vamos falar então do racismo no Brasil. Ao adotar a escravidão de africanos como base da produção econômica colonial e imperial, o Brasil construiu os alicerces de uma sociedade bastante desigual, onde mesmo após a abolição, não houve um projeto de inserção social da população negra. Então, a escravidão é fundamental para a gente entender o Brasil, estudar a escravidão. Okay? A escravidão foi aí utilizada pelos portugueses como base da economia nacional e depois, na independência do Brasil, no Império Brasileiro também, o Brasil é um dos últimos locais do mundo a abolir a escravatura, uma coisa, de certa forma, o Brasil foi empurrando, entre aspas, com a barriga a abolição da escravatura. Só vai acontecer em 1888, de forma definitiva, quando nem haviam muitos escravos mais no Brasil. E apesar da abolição da escravatura ter determinado uma igualdade de direitos, não houve um projeto de inserção social, dos escravos libertos. Ou seja, o Brasil ele vai manter uma desigualdade étnica, uma desigualdade social gigantesca, oriunda desde a colonização, ok? Então é importante que a gente estude também a história do Brasil para a gente poder entender as questões sociais contemporâneas do nosso país. Bem, em 1933, pessoal, é publicada a obra Casa Grande e Senzala, do sociólogo Gilberto Freire, que combate a ideia de branqueamento do país ao valorizar nossa mestiçagem. Quando o conceito de raça começa a ser construído no século XIX, nós vamos ter, por exemplo, um francês, o Conde de Gobineau, Arthur Gobineau, dizendo que quanto mais miscigenado um povo, mais inferior esse povo seria.
E o Brasil é, para o Gobineau, um dos principais exemplos de inferioridade. E isso, de certa forma, com uma elite brasileira também que vai abraçar essas ideias do Gobineau, essas ideias raciais do século XIX, nós vamos ter um processo político de tentativa de branqueamento do Brasil, de embranquecimento da população, com a vinda de imigrantes europeus, por exemplo. Então isso vai ser comum no Brasil na segunda metade do século XIX, início do século XX. E aí o Gilberto Freire, então, ele vai, na obra Casa Grande e Senzala, tentar modificar esse pensamento de que o povo brasileiro seria inferior por ser mestiço. E ele vai justamente chegar à conclusão de que é o inverso. O povo brasileiro, a mestiçagem é uma das principais características do povo brasileiro. E o povo brasileiro deve se orgulhar da mestiçagem. Okay? E o Freire realmente, isso é um contexto aí no governo Vargas, um contexto de formação da nacionalidade brasileira. Ok? Então o Freire, de certa forma, pessoal, ele conseguiu, Freire e outros sociólogos e outros processos políticos também, o Freire ele consegue fazer com que a ideia de que o Brasil é um povo especial, um povo miscigenado, essa ideia suplante a ideia do Gobineau, que o Brasil era um país, um povo inferior. Só que nós vamos ter também críticas à obra do Freire. Por quê? Porque a obra do Freire ela vai ser vista como uma grande influenciadora do chamado mito da democracia racial, onde, na verdade, não haveria um racismo contundente no Brasil, que as pessoas andam juntas, estão muito misturadas, a miscigenação muito grande, mas sim uma convivência harmônica entre negros, brancos e índios, né? Ou seja, nós vamos ter aqui, então, a ideia de que não há um racismo no Brasil. As pessoas estão todas juntas. Isso, inclusive, chega aos Estados Unidos, chega à Europa. Sociólogos e antropólogos dos Estados Unidos, da Europa, vão vir para o Brasil para estudar o Brasil, né? Porque o Brasil não seria uma sociedade racista. Quando, na verdade, nós vamos ter, sim, na base brasileira, uma desigualdade enorme. É que o povo brasileiro realmente é muito mais miscigenado, então, é diferente dos europeus, diferente dos Estados Unidos. Então, isso vai fazer com que o racismo no Brasil tenha características distintas, mas que ele existe, está muito presente em nossa sociedade. Vamos lá. Hoje é bem aceita a ideia de que no Brasil existe um racismo institucional e estrutural, onde mesmo que parte da sociedade não compactue com ideias preconceituosas, uma análise de diversos dados acaba nos revelando uma enorme discrepância social. Então eu separei aqui para a gente, pessoal, alguns dados do IBGE, para a gente ver essa discrepância racial, étnica que nós temos no Brasil em relação à população branca e negra. Então, por exemplo, inicialmente aqui no mercado de trabalho, cargos gerenciais em 2018, quase 70% dos cargos de gerência são ocupados por brancos. Então, 30% ocupados por pretos ou pardos. A taxa composta de subutilização de pessoas que trabalham pouco, não têm oportunidade de trabalho, é branca 18,8% e preta ou parda 29%. A distribuição de renda e condições de moradia. Então reparem, quem vive com 5,50 dólares, 5 dólares e 50 centavos por dia, inferior, 15,4% população branca, mais de 32% é negra, e inferior a 1 dólar e 90 centavos por dia. Também temos negros, isso mostra que a população negra e parda vive muito mais na miséria. E a questão da violência também, homicídios por 100 mil. A gente repara que a população preta ou parda sofre muito mais com os homicídios, e os homens, pretos ou pardos, e as mulheres negras também, elas sofrem muito mais homicídios do que as mulheres brancas. Temos mais dados para mostrar, então, pessoal, que mesmo a população sendo miscigenada, mesmo desde a Lei Áurea ter uma igualdade, no papel uma igualdade de direitos, na prática a gente sabe que não é isso que acontece, por questões de poder econômico, questões de preconceito. Vamos ver mais dados aqui. Educação, a taxa de analfabetismo. A gente repara que o analfabetismo para a população negra, preta ou parda, é maior, tá? Seja no meio urbano ou seja no meio rural. E a representação política, deputados federais aqui em 2018, apenas 25% dos deputados são negros ou pardos, 75% branco.
ou seja, não há representatividade política também para a população negra. Bem, então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante, aprendido muito importante que o conceito de raça é um conceito recente, do século XIX, é um conceito carregado de estereótipos, é um conceito cultural, não é um conceito somente biológico, pode ter alguns componentes biológicos, mas ele é carregado de estereótipos, carregado de questões culturais, é importante que a gente observe isso. Tá? É importante também que a gente olhe para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, a luta dos direitos civis, né? É importante também, ao longo aí do século XX e nos dias de hoje, muitas vezes a gente, né, tem uma influência das ideias americanas, a sociologia, né, realmente sociologia brasileira nos últimos anos tem também recebido muita influência da sociologia americana. Então, tipo, é importante que a gente entenda as questões que acontecem nos Estados Unidos e que a gente também analise as questões internas do Brasil e faça inclusive essas comparações, também analisando comparações com a Europa. Que a gente perceba que o Brasil, mesmo sendo um país de altíssima miscigenação, né, onde de certa forma, a um primeiro olhar, há uma convivência harmônica entre pessoas de diferentes etnias, mas quando a gente analisa os dados estatísticos, a gente observa que, infelizmente, carregamos um peso muito grande da questão escravista. E vamos torcer para que no futuro, né, com as lutas de agora, lutas políticas, com os questionamentos, com os estudos, né, o Brasil torne-se um país menos desigual. É a nossa esperança. Um grande abraço e até a próxima aula.